Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais curiosas e paradoxais da devoção popular, Santo Expedito. Ele é conhecido como o Santo das Causas Urgentes, aquele que milhões de pessoas procuram para resolver as coisas para ontem. Só que, ironicamente, a existência dele é uma das maiores dúvidas da história da Igreja. Como assim? Pois é, vamos investigar isso juntos. Pensa bem, quem nunca esteve numa situação de puro desespero, onde a paciência já foi embora e a solução precisa ser imediata? É exatamente esse sentimento de urgência, sabe? É essa necessidade de uma resposta rápida que está no coração da devoção que a gente vai explorar hoje. E é aí que entra o Santo Expedito, conhecido no mundo todo como o santo que ajuda em tudo que é justo e principalmente urgente. Mas aqui já começa o grande paradoxo da história dele. Para um santo que é o símbolo da velocidade, a sua própria história é incrivelmente lenta, cheia de incertezas e de mistérios que, olha, dão o que falar. Para a gente entender o fascínio em torno de Santo Expedito, primeiro a gente precisa conhecer a lenda dele. É uma história super dramática que fala sobre decisão, coragem e, acima de tudo, sobre o poder do agora. Bom, a tradição nos leva lá para o século IV, numa cidade chamada Melitene, que hoje fica na Turquia. Expedito seria um comandante romano de alta patente, da famosa Legião Fulminata, que significa trovejante. E o cenário, olha, não era nada fácil. Tudo isso acontece durante a grande perseguição do imperador Diocleciano, uma época terrível para os cristãos. E aqui vem o momento que define tudo. No meio da sua vida militar, Expedito sente um chamado para se converter ao cristianismo. Mas, nesse exato momento, diz a lenda que o espírito do mal aparece para ele na forma de um corvo e começa a grasnar cras, cras, que em latim quer dizer amanhã, amanhã. Era a tentação do deixa para depois. Mas Expedito, com a decisão de um soldado, pisa no corvo e grita ode, ou seja, hoje. E é esse o único ato que o transforma no santo da ação imediata. E essas duas palavrinhas, cras e ode, representam um conflito gigantesco, né? Cras, o amanhã, é o símbolo da tentação, da enrolação, da preguiça espiritual. Já o ode, o hoje, é a resposta da fé, da coragem, da ação sem demora. É a eterna batalha entre o esperar e o fazer acontecer. E essa decisão de agir hoje custou caro. A conversão imediata dele foi vista como uma traição ao Império Romano. Expedito foi preso e martirizado junto com seus companheiros no dia 19 de abril de 303. E o jeito que ele morreu, decapitado pela espada, era um tipo de execução reservada só para cidadãos romanos, o que, dentro da lenda, reforça que ele era mesmo alguém importante. Bom, essa é a lenda, poderosa, inspiradora, mas é a partir daqui que a investigação histórica começa a deixar tudo bem mais complicado. Agora a gente sai da tradição e entra no campo das dúvidas, onde as certezas, olha, simplesmente desaparecem. Então a grande questão é, Expedito realmente existiu? Os historiadores têm basicamente duas grandes teorias. A primeira é que o nome Expeditus pode ter sido um erro de quem copiava os textos antigos. O nome certo seria Eupídios, um outro mártir da mesma região, mas que tem muito mais registro histórico. A segunda teoria, que é fascinante, é que Expeditus nunca foi um nome, mas sim um adjetivo. No latim militar, um soldado expeditus era um soldado de infantaria leve, ágil, pronto para agir rápido. O texto original talvez estivesse falando de um mártir ágil, e com o tempo as pessoas transformaram o adjetivo no nome do santo. E essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente o maior problema de todos, um silêncio de mais de 1000 anos. O nome dele aparece num documento do século V e depois, nada. Ele simplesmente some da história. Só vai reaparecer de repente lá no século XVII, na Alemanha e na Sicília. É um vácuo histórico gigantesco. E para preencher esse vazio, claro, surgiram outras lendas. A mais famosa é a da caixa. Dizem que um convento na França recebeu uma caixa com os ossos de um mártir desconhecido. A única coisa escrita na caixa era a palavra expedito, que em italiano significa enviado ou entrega expressa. As freiras teriam pensado que esse era o nome do santo. Essa história provavelmente é só uma lenda, mas ela mostra uma coisa importante. Na cabeça do povo, o nome e a função do santo são a mesma coisa.
E é aqui que a história tem uma virada espetacular, porque é exatamente no momento em que os argumentos históricos contra a existência de Expedito ficam mais fortes que a popularidade dele explode de um jeito que ninguém esperava. E o ano-chave para essa grande virada é 1969. Nesse ano, a Igreja Católica fez uma grande reforma no seu calendário de santos, tirando da lista aqueles cuja história não tinham muita comprovação. E adivinha quem estava nessa lista? Ele mesmo. Oficialmente, a festa de Santo Expedito deixou de ser celebrada de forma universal pela Igreja. Pela lógica, isso deveria ter sido o fim do culto a ele, certo? Mas aconteceu exatamente o contrário. Como a gente vê aqui, enquanto o reconhecimento oficial despencou, a devoção popular simplesmente disparou. Isso mostra que a força de Santo Expedito nunca veio de cima, da aprovação da Igreja, mas sim de baixo, da necessidade e da fé das pessoas. E essa devoção se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, ele é um dos santos mais populares, com uma ligação muito forte com a polícia militar, por exemplo. Lá na Ilha da Reunião, um território francês no meio do Oceano Índico, ele é o Saint Expedit. Tem altares vermelhos para ele na beira das estradas, num culto bem único que mistura catolicismo com crenças locais. E lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, ele virou Saint Expedit, uma figura importante nas tradições do voodoo e do rodô, invocado para conseguir dinheiro rápido e resolver problemas na justiça. Então a gente chega na grande pergunta: por quê? Por que uma figura com uma história tão incerta se tornou tão essencial para o mundo de hoje? A resposta, ao que tudo indica, não está tanto na religião, mas na sociologia da nossa própria época. O Santo Expedito parece que foi feito sob medida para as nossas necessidades. Ele funciona como uma espécie de despachante celestial para quem não pode esperar. Ele é o inimigo número 1 da procrastinação no mundo que vive obcecado com produtividade. E, talvez o mais importante, ele é o patrono perfeito para um mundo ansioso, que precisa de respostas para já. E a capacidade de adaptação dele é incrível. No Brasil, ele é símbolo de ordem e ação rápida. Na Ilha da Reunião, é um espírito poderoso que serve tanto para o bem quanto para o mal. Em Nova Orleans, resolve questões de dinheiro e justiça. No Chile, protege contra o desemprego. Ele se transforma naquilo que cada cultura precisa que ele seja. No fim das contas, essa frase resume tudo perfeitamente. A verdadeira história de Santo Expedito não está escrita em documentos antigos e empoeirados. Ela é escrita todos os dias, nas preces e na esperança de milhões de pessoas que precisam de ajuda. Agora, ele é, na sua essência, a própria personificação daquela esperança que não dá para deixar para amanhã. É a fé no poder do hoje. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A ascensão de um santo cuja principal qualidade é a rapidez não é só uma história sobre ele. É, na verdade, uma história sobre nós, sobre a nossa cultura, a nossa ansiedade, e essa é a nossa busca sem fim por soluções imediatas num mundo que não para de acelerar. O que será que isso diz sobre os nossos tempos?